Elizabeth, Isabela, Lucas, Manuel. Como a Mari falou, eu já estava na ENAP, mas agora tenho a grata satisfação de estar como diretora da Diretoria de Inovação, que agora também se chama, a diretoria inteira se chama Ginova, né? Que eu acho que é também uma etapa muito marcante aí do nosso ciclo de vida do laboratório, no movimento de institucionalização, de fortalecimento da agenda de inovação, não só no setor público, como na ENAP, e do papel da ENAP como think do tank governamental que traz, que trabalha, que gera conhecimento, que gera capacidade e que cada vez mais dissemina conhecimento e experiência nessa agenda no governo e não só no nível federal, mas também agora no nível municipal, né? Acho que essa parceria com o 011 Lab é super, super significativa nesse sentido para nós hoje. Além disso, esse mês estamos já em ritmo também de aniversário e também de amadurecimento da nossa Semana de Inovação, que vai acontecer de 16 a 19 de novembro e que tem como mote reimaginar e construir futuros. Então, acho que esse momento para nós, enquanto aniversário da Genova, também é um momento de pausa, de respiro, de olhar para o que fizemos até aqui, para o que queremos preservar, para o que queremos mudar daqui para frente, repensar sobre o momento que estamos, se é infância, adolescência ou maturidade, o que a gente pode fazer daqui para frente. Temos dia 17 um outro evento, né, Mari, com o lançamento do Simplesmente. Vamos ter também uma festinha no fim do dia, espero que estejam todos presentes para a gente celebrar esses 4 anos de inovação no serviço público. E aproveito para dizer que eu acho que nesse momento, né, nesse ano, comento sempre sobre isso, é muito difícil falar sobre qualquer coisa ou até celebrar, né, nas circunstâncias que a gente está. Acho que um ano que tem uma pandemia no repertório, é difícil promover qualquer evento sem falar sobre isso, sem falar sobre o contexto. Mas uma coisa que eu acho que é bacana, e acho que a nossa Semana de Inovação vai trazer isso, e essas discussões também que a gente está vai conversar hoje e ao longo desse mês, acho que trazem muito, é o quanto esse momento histórico nos trouxe a necessidade de revisitar alguns falsos paradoxos, inclusive no que diz respeito à inovação, né? Acho que a gente vive um momento em que a gente está forçado a se deslocar da resposta de curto prazo, a construir um governo, mas ao mesmo tempo construir um governo mais ágil e mais adaptável e que consiga pensar no longo prazo. Acho que esse falso paradoxo entre preditividade, agilidade, adaptabilidade, acho que é uma das coisas que a gente está vendo que nós precisamos encontrar um caminho do meio, precisamos encontrar formas de sermos adaptáveis e ágeis ao mesmo tempo que preditivos e capazes de planejar no longo prazo. Então, acho que nada melhor do que inovação, do que falar de ciclos de vida, do que falar de experimentação e da nossa capacidade de inventar um jeito novo de fazer as coisas para realmente vencermos essas falsas polaridades, né? Esses falsos paradoxos que eu estou mencionando. Queria desejar uma boa Top, tarde para todo beleza. mundo. Vou encaminhar pra ela Vamos lá, e volto vamos a ver o que que palavra para ela você, fala, tá Mari. bom? Valeu, man. Obrigada Obrigado pela pelo correria tempo. aí. Daqui a pouquinho eu já tô enviando já as coisas, o e-mail, a Zena lá, tá bom? Tô acertando isso aí. Que a agenda dele está muito super lotada, que é o Diogo, nosso presidente da ENAP, que veio aqui prestigiar o nosso aniversário, né, nosso lançamento. Então, Diogo, se você puder dar uma palavrinha aí pra gente. Obrigado, Mari. Parabéns aí também. Obrigado, Bruna. Parabéns, pessoal do Genova, pelo aniversário. A agenda de inovação é uma agenda que a ENAP tem abraçado e tem feito isso principalmente porque o Genova tem meio que retribuído esse abraço, né, na ENAP. Cada vez ela cresce mais, é cada vez mais importante, em parte por causa da complexidade do próprio Estado, que faz com que a gente precise ter soluções que são menos uma repetição e uma melhoria, né, melhoras marginais, e sim Tá, não, repensar, tranquilo. redesenhar. A gente vai, eu vou mandar Acho tudo que lá. o Aí Genova tem dá pra sido, começar o horário que você se quiser transformou numa hoje. referência E nisso, e aí eu é agradeço criar, muito a mano. todos os que Criar o fizeram máximo de parte coisas dessa história até possíveis. agora. E Tô aí, vendo tipo, do aí gosto deles, a óbvio, né? Mas do gosto do público Beth, o deles Sigora, não também, só tá falar de bom? quem eu tô vendo, tá Aí a pensando, gente vai obviamente, se ainda que falando eu entre hoje e consigo ver amanhã. porque Mas eu vou tem te mandando quase tudo 100 aí. pessoas aqui, né? O Gui Almeida, e agora com a
Marisaura, com a Bruna da diretoria, eu acho que a gente... Oi, Cássio, tudo bem? Tentei te ligar mais cedo, não sei se você pegou aí, mas queria saber em relação ao podcast, o que você achou? Eu te mandei 2 versões, me dá um toque, tá? Qualquer coisa a gente conversa agora à tarde. A gente vê que é importante conseguir ter esse tipo de mudança e, ao mesmo tempo, a gente precisa também conscientizar, sensibilizar outros órgãos, outros atores também, de que a melhoria não é apenas incremental, mas a melhoria, às vezes, precisa ser uma transformação mais radical. E, sendo laboratório, né, é também importante destacar o fator da experimentação, da tentativa e erro. Tentativa e erro significa que, às vezes, a gente erra, e a capacidade de aprender com o erro, a capacidade de melhorar os nossos processos. Acho que é outra coisa que o Genova tem feito, tem conseguido ir se adaptando e testando, sendo honesto, né, quando a gente reconhece falhas, mas também conseguindo ter uma capacidade de correção, de melhoria, de adaptação. E a gente vê que a adaptação é uma dessas grandes competências que a gente precisa ter como pessoas e também como instituições, a capacidade de adaptar. E fazer isso de uma forma cada vez mais ágil, né, que é algo que também a gente sempre fala na ENAP. Durante essa pandemia, a gente tentou fazer vários projetos com uma velocidade maior. Fizemos, junto com a diretoria do Genova, atualmente, fizemos os desafios, foram feitos também incluindo vários parceiros de uma forma também bastante rápida. Depois fizemos o Hackathon com a Microsoft. Fora do Genova, né, como a ENAP, a gente fez também a revista do serviço público em tempo real. Os artigos chegam, a gente já publica online antes de esperar a consolidação de uma revista, porque o tema, né, precisa dessa velocidade. Fizemos também o Cátedras Fast Track, né, que foi o processo de seleção da ENAP mais rápido da sua história, e a gente conseguiu fazer também com o apoio de muitos, conseguir mostrar para a população e para o setor público que a agilidade é possível. Se tem uma coisa que ficou muito clara com essa pandemia, é que o prêmio da velocidade, né, o benefício marginal de você conseguir ser mais rápido, ele aumentou. A distância entre estados que conseguem ser ágeis e rápidos e aqueles que são mais morosos e mais burocráticos no sentido negativo do termo, isso tem criado uma desigualdade maior de resposta entre estados. É extremamente importante para as democracias mostrarem que elas conseguem também ser ágeis e rápidas. Durante todo o século XX, as democracias conseguiram se defender das tentativas autocráticas, totalitárias, em parte por causa dos valores democráticos, os valores de liberdade, os valores dos direitos civis, das garantias individuais, mas também porque as democracias eram mais eficazes e eficientes em crescimento econômico, em serviços públicos. E hoje a gente vê que a democracia sofre esse desafio novamente. Quando a gente olha para a vacina vindo aí da Rússia, parte disso significa, bom, por que a Europa, por exemplo, não conseguiu desenvolver uma vacina com uma velocidade tão rápida, né? Por que a gente não conseguiu dar respostas, talvez em democracias, com a velocidade e agilidade que governos que são não democráticos conseguiram? Eu acho que é um desafio para a democracia. Eu acho que a democracia precisa voltar a provar o seu valor, não apenas nos valores que são os nossos valores sagrados, nas repúblicas democráticas, mas também naquilo que é mais concreto e material. Eu acho que uma gestão pública rápida, eficiente, consegue dar respostas rápidas, faz parte disso, faz parte da entrega que as democracias precisam provar. E isso acontece fazendo as transformações, fazendo experimentações, fazendo inovação no governo e na gestão pública. É muito necessário, né? A gente às vezes fica perdido em discussões de governo, etc. A gente esquece das discussões de Estado, né? As grandes discussões geopolíticas em que a gente inevitavelmente é carregado por elas, né? Você vê como que o Brasil acompanha as trajetórias da América Latina no século XX. Não é muito mais do que as decisões dos governos internos, mas também os zeitgeists conforme eles mudam, né? E a gente precisa estar do lado certo das histórias, dos futuros que a gente vai construir, e, portanto, a agilidade no setor público, um setor público capaz de inovar, capaz de se reinventar e capaz de entregar valor para a sociedade é crucial, não apenas para o governo A ou B, para o momento A, que a gente está agora,
mas sim para defender as grandes instituições, né, em que nós sustentamos a nossa república. Genova, parabéns pelo, também, especialmente, né, com o lançamento de hoje do livro, e feliz aniversário para o Genova e para a inovação no serviço público brasileiro. Obrigada, Diogo, como sempre, as palavras são super inspiradoras aí, muito o que a gente quer, né, e é isso mesmo, e obrigado mesmo por ter comparecido aqui, ter prestigiado aí o nosso evento, o nosso lançamento. Esse livro, ele nasceu na Semana de Inovação, essa primeira sementinha, né, que a gente fez um encontro de laboratórios lá, e aí daí surgiu um grande encontro de laboratórios que o 011 encabeçou e que tinham gente do mundo, né, eles resolveram reunir o mundo, em vez de fazer só um segundo encontro de laboratórios, fizeram uma reunião mundial aí, né, trouxeram gente de diferentes países, principalmente os companheiros aqui da América Latina, mas tinha gente também de outros cantos, né, para discutir essa agenda de laboratórios que está tão forte. E então eu vou passar para o Vitor Fázio, né, que é o coordenador lá do laboratório do 011, que vai poder também falar, dar uma palavrinha aí para a gente. E Mário, eu vou deixar... tá jóia. Então, vou deixar vocês na comemoração, seguir com a agenda aqui. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigada a você. Valeu, Diogo. Nossa, gente, vai ser difícil falar depois do Diogo, hein? Foi ótimo, foi muito inspirador, gente. Antes de mais nada, boa tarde, né? Seja lá onde vocês estiverem, nesse momento de pandemia, alguns em casa, alguns na repartição, alguns fugiram para o interior, né, por conta das obras que as pessoas com muito bom senso resolveram fazer, nos prédios, nos vizinhos, né? Estou olhando para a Isabela aqui, que entende do que eu estou falando. Tá um momento duro, né? Gente, eu sou o Vitor, eu sou um dos coordenadores do 011, sou servidor federal da carreira de PGG, né, de essa sigla maravilhosa, mas a carreira de gestor público, com muita gente aqui. E eu estou feliz demais de estar aqui com vocês. Feliz demais, né? A gente surgiu em 2017, né? E agora a gente está no último ano do governo, né? Então, estamos chegando aí no processo eleitoral e chegando no processo eleitoral no meio da pandemia, né? Para quem viu a gestão pública sabe dos desafios desse momento, né? E a gente está chegando no fim de ciclo, né? Por falar em ciclos, né? Que é o tema aqui hoje. E estar aqui com vocês hoje esquenta o meu coração, ver o que vocês escrevem, as reflexões que fazem, e ver o interesse das pessoas pela história desses laboratórios e pelo aprendizado que vocês conseguiram sintetizar e estão aqui hoje compartilhando com a gente. E hoje é um dia de celebração, né? Eu tenho essa celebração pessoal, né? Essa coisa de estar com vocês e me sentir feliz, independentemente de qualquer coisa, independentemente do momento. Mas hoje é um dia muito especial porque tem dois marcos importantes, né? Primeiro, o aniversário do Genova, que, gente, foi o nosso parceiro de primeira hora, né? Quando eu estava na Secretaria de Educação do município lá de São Paulo, eu fui para São Paulo para trabalhar para montar a coordenadoria de TI lá. Quando mudou o governo e me chamaram, falaram, vamos lá para a Secretaria de Inovação e Tecnologia, né? Cuidar da área de inovação. Eu falei, mas eu nunca trabalhei com isso. Mas tudo bem, a gente descobriu um caminho, né? Para quem eu liguei na hora? Para eles, para o Genova, que é o farol, né? Há muitos anos já, é o farol da sua agenda de inovação em governo no Brasil, né? E vocês são fundamentais nessa trajetória. Eu agradeço muito a vocês, muito mesmo, pela capacidade de vocês de fazer reflexão dentro da trajetória de vocês, pela abertura, né, pelas coisas que a gente compartilhou e construiu juntos nesse período. Essa publicação é um dos frutos, né, dessa parceria tão sólida que a gente tem. E vida longa a Genova, gente. Vida longa. E agora com a Bruna aí chegando, né, isso
Isso é demais. Eu sei que vocês estão passando por uma transformação também institucional, né? E, enfim, vida longa para vocês. Que vocês continuem sendo farol dessa agenda e articulando tanta gente no Brasil inteiro, inspirando tanta gente no Brasil inteiro, né? E mobilizando essas redes para a gente fazer transformação no governo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está provocando aí esses arranjos de governança de política pública para mudar incrementalmente, às vezes radicalmente, mas sempre experimentando, olhando para as pessoas, né? E garantindo que a mudança se dê a partir das pessoas, que as pessoas sejam no centro da mudança, porque o governo é feito de pessoas, né? São as pessoas que fazem o governo. E se a gente não der espaço para elas, para criar as experiências de trabalho, para que elas consigam refletir sobre a sua prática, né? E construir o dia a dia do trabalho delas, né? Essa transformação que a gente deseja, nada disso faz sentido, né? As reformas tem uma pilha de paper aí, de livro, dizendo que reforma de cima para baixo é um negócio que é difícil de fazer, né? A de baixo para cima funciona melhor, e é um pouco o que eu vejo a gente fazendo aqui, os laboratórios fazendo, investindo na vida das pessoas. E, para não me alongar muito, tem um segundo marco, que é o encontro, né, do ano passado, que foi um momento fundamental para a gente, para o 011, né? Foi um dos marcos da nossa história, em que a gente conseguiu mostrar nossa cara para fora. Mais de 40 unidades de inovação, me corrijam, mais de 10 países lá. Foi um negócio maluco, incrível. E a gente fez um evento falando de inovação sem falar em tecnologia. A gente fez um evento de inovação para falar sobre gente, sobre pessoas. E foi uma experiência fantástica, o nível de receptividade da agenda, o foco nas pessoas como algo que conectava as pessoas aqui, né? Nessa agenda. Foi incrível. E um baita momento de aprendizagem, né? E essa publicação é um dos produtos, né? Desse momento, né? As equipes se juntaram, montaram um dia inteiro, eu vou falar isso para vocês, eles montaram um dia inteiro de interação com mais de 40 unidades de inovação, foram atrás de gente do mundo inteiro para aportar essas experiências também, para a gente poder aprender com eles, né? E inserir isso no processo de construção de corpos de dados. Então, acho que a publicação é um marco por isso, né? Pela forma como ela foi feita, né? Nessa parceria incrível entre os laboratórios, e também pela discussão institucional que ela traz, gente. É uma discussão institucional muito interessante, né? Sobre a história das organizações, né? A vida das organizações, né? Isso atraiu a atenção de gente na academia também, inclusive, enfim. Eu estou tentando sobre isso. É uma abordagem muito interessante, e isso é importante da publicação, uma abordagem muito diferente, né? Desse tipo de questão. E aí, enfim, acho que, por último, essa publicação é um marco também pelo lance de apontar caminhos, né? A gente conseguiu traduzir um tema que é muito duro, né, de história institucional, num formato, numa linguagem que aproxima as pessoas, tanto para dialogar sobre, quanto para aprender sobre, né? E a gente contava essas histórias, contava os nossos aprendizados, né? E, como vocês fizeram durante esse tempo todo, apontar caminho, né, também. E, gente, é isso. Eu só queria deixar 3 provocações, né? Aproveitando que a Bruna está chegando agora, né? Qual o futuro dessa agenda de inovação em governo, né? A gente precisa pensar isso juntos, né? Qual o papel que essa agenda teve na pandemia, que papel ela ainda tem na pandemia, né? A gente vê muitos projetos que surgiram a partir dos laboratórios de inovação que estão trabalhando sobre a pandemia. Vocês têm vários, a gente tem também, eu sei de outras unidades que tem. E aí, né? Qual a importância disso para o governo como um todo, né? Da experimentação, do uso de alguns métodos pouco comuns do governo, etc. E, por fim, qual o papel que essa agenda e essas áreas de inovação vão ter na transformação do modo como o governo trabalha, né? E, no fim das contas, é isso que... quando o Diogo traz essas questões, né? A gente precisa ser ágil, adaptativo, veloz, isso tem a ver com a mudança na forma de trabalhar no dia a dia, ali na ponta, né? E aí, como é que essas coisas se conectam? Como é que a gente faz a transição para o pós-pandemia, aproveita a janela de oportunidade para
pautar essas questões. Né? E, gente, um abraço enorme para vocês, para esse pessoal maravilhoso. Eu não vou ficar falando muito deles, senão eu começo a chorar. Eu estou assim nos últimos tempos, tá? Minha equipe fica por causa disso, porque eles são muito incríveis, eles impressionam o tempo todo, me impressionam e constroem coisas incríveis, como essa publicação que vocês vão ver agora, a maturidade da reflexão que foi feita aqui, uma reflexão que surgiu com dados coletados coletivamente por esses 2 laboratórios e que a gente compartilha com vocês hoje. Obrigado, gente. Então a gente vai fazer uma maratona do Mural na semana Obrigada, que vem. Vitor. Excelente, como sempre. Ainda bem que você começou a chorar, senão ia ser um choro coletivo aqui, porque acho que tá todo mundo chorando, né? Tá todo mundo transbordando aí. Eu acho que tá todo mundo mais emotivo, né? E que bom que a gente... É uma emoção do bem agora, uma emoção feliz, né? A gente tá com tantos parceiros. E tem uma pessoa que era do 011, que agora está com a gente no Genova. Então, para dizer que como a gente trabalha sempre junto, tudo junto e misturado, que vai começar falando aqui com a gente sobre a publicação, que é o Caio Werneck. Está com você, Caio. Oi, pessoal, boa tarde. Eu já entrei com uma apresentação sendo compartilhada. Estou escutando aí sons do Renato. E queria dizer que estou extremamente feliz, não só de estar aqui com vocês, mas eu acho que de estar aqui com essas palavras que vieram antes. É de fato um privilégio poder fazer parte desse tipo de articulação, né, entre 2 unidades que têm tido um papel extremamente importante no desenvolvimento da agenda de inovação pública no Brasil, e um contexto mais do que favorável para a gente conversar sobre esse trabalho, que é um fruto dessa parceria entre os 2 laboratórios. Então, eu queria agradecer muito mesmo, né, essas lideranças aí das 2 unidades. É muito bom ter a presença do Diogo aqui também. A fala da Bruna foi super importante, que está chegando agora, acho que dando novas cores também para a agenda. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que, como e estou no dia a dia com a Mari aqui, então, como ela disse, nesse momento trabalhando também com agendas do Genova. Eu vou entrar direto aqui no nosso ponto, né, que é esse tema, né, que é Ciclos de Vida de Laboratórios de Inovação Pública. É o nome dessa publicação e é um trabalho que, como foi dito aqui, teve envolvimento de muita gente. Eu queria destacar só que a gente adoraria ter essa conversa por várias horas com todas essas pessoas que participaram, né, seria, na verdade, o ideal. Porque a gente sabe que dá conversa, tem assunto, e nesse momento especialmente a gente gostaria muito de expandir essa conversa depois de um momento de sistematização e consolidação de umas reflexões sobre essa provocação que surgiu justamente há um pouco mais de um ano, né, e que nós vamos contar para vocês aqui hoje, né. E junto comigo vão estar os outros coautores, Elizabeth Ferrarese, Isabela Brandalize, Lucas Vaqueiro, Manuel Bonduque, super parceiros aqui. Nós estamos muito felizes, mas para contar para vocês um pouquinho do que a gente fez, né, e escutar os comentários. Antes de entrar na agenda, eu queria dizer que tiveram muitas outras pessoas envolvidas nesse trabalho. E elas estão aqui nominalmente mencionadas. Nós somos muito gratos a todo mundo que, desde o princípio, quando pareceu uma ideia meio maluca, né, Lucas, de falar, vamos aplicar uma metáfora aqui e chamar essa galera para conversar a respeito. E a gente envolveu muita gente e as pessoas toparam, e eu queria agradecer muito a vocês. Alguns de vocês estão aqui, né, e essa publicação não teria sido possível se vocês não tivessem topado em algum momento, né, a construir isso juntos. Vocês podem ver esses nomes também na publicação. E especialmente, eu acho, para as pessoas que tiveram nesse momento simbólico aqui, exatamente um ano atrás,
no estacionamento da Biblioteca Mário de Andrade, onde a gente conseguiu reunir e começar essa trajetória, né, de uma conversa que foi provocativa no nível dessa metáfora, que a gente vai contar um pouquinho para vocês, mas que foi levada a sério por todo mundo que esteve ali. Acho que isso foi muito importante, né, para a gente conseguir, de fato, refletir com qualidade, né, sobre a nossa prática dentro de laboratórios, mas não apenas dentro de laboratórios, né? Porque inovação pública não se faz dentro de um setor específico, se faz em qualquer lugar dentro do Estado, e além dele, né, que a gente sabe disso. E o que a gente estruturou para contar para vocês, né, entre nós 5 aqui, para a gente acho que contar de uma forma um pouco mais sintética, eu e a Beth vamos conduzir essa primeira parte, né? Então, nós dividimos em 3 momentos. Primeiro é para falar um pouquinho sobre o porquê, os ciclos de vida, de onde veio, né? Muito brevemente, mas mais detalhes vocês vão encontrar na própria publicação. E depois contar os aprendizados em 2 dimensões. Uma primeira sobre o ciclo de vida em si, né? Ou quais são as fases que a gente, de fato, encontrou nesse dado e nessas interações com quem participou do processo, mas também sobre alguns desafios que já apontam para alguma agenda mais futura. Por fim, a gente gostaria muito de abrir esse debate, né, para escutar um pouquinho como que ressoa esse tipo de abordagem para o trabalho de vocês no dia a dia, né? A gente quer que seja útil e que leve a reflexões estratégicas. Vamos lá. Então, ciclo de vida como uma abordagem que deu origem a essa publicação, ela está colada com a ideia de um laboratório, né? Então a gente começou a pensar sobre isso a partir de um acompanhamento já, né, em 2018, né, com muitas interações entre as 2 equipes, olhando para o nosso cenário de crescimento de laboratórios, surgimento de várias iniciativas. E hoje, para vocês terem ideia, nós temos 43 laboratórios mapeados, e foi feita uma pesquisa que a própria ENAP publicou há pouco tempo com esses dados, né, de uma diversidade de perfis e unidades que foram criadas. É interessante ver que dessas 43, mais ou menos a metade foi criada nos últimos 2 anos, né? Então, isso mostra que tem muitas iniciativas que estão num estágio inicial, né? E a gente tem uma série de trocas potenciais para serem feitas entre essas iniciativas. E nos últimos anos, né, ou desde o princípio do surgimento desses primeiros laboratórios, a regra geral foi copiar e colar formatos, ferramentas, narrativas de fora, né? Acho que, sendo bem honesto aqui, foi mais ou menos o que aconteceu desde o princípio, especialmente com modelos e referências do Reino Unido e da Escandinávia, né? O próprio Genova teve o seu surgimento a partir de uma parceria com o governo dinamarquês. O MindLab teve uma presença muito, muito marcante, né, nessa origem, e a gente tem feito uma série de ressignificações dessas ferramentas, desses modelos, né? E o fato é que sempre teve, não só no Brasil, mas em outros lugares na América Latina, na medida que foram evoluindo e amadurecendo algumas dessas iniciativas, o que aconteceu é que a gente chegou num ponto em que a gente precisava também dar uma olhada no conhecimento já produzido nesse período, né, nesses últimos anos. Várias coisas que foram ressignificadas e criadas aqui dentro, né, porque a gente não copiou e continuou copiando. A gente foi ressignificando e tendo um pouco mais de autonomia em alguns desses projetos e formação de estratégia dos laboratórios, né. Então a gente, nesse momento inicial... Espera aí que minha tela... Nesse mesmo... Acho que ela voltou aí para vocês, não voltou? Só para confirmar, alguém pode falar? Maravilha. Nesse mesmo momento em que a gente estava tendo uma série de reflexões sobre os nossos próprios laboratórios, como que a gente conseguiria criar um espaço propício para essas trocas, né?
a partir do amadurecimento das iniciativas, a gente teve uma certa comoção da comunidade internacional da inovação pública sobre o fechamento de algumas iniciativas, e especialmente o próprio MindLab, que era o carro-chefe em termos de referência, né? Então, muitos debates, tanto na academia, eventos, eles começaram a abordar esse tema da morte dos laboratórios, ou do fechamento desses laboratórios. Era quase assim, e agora? O que vai acontecer? Né? E a gente acompanhando, muito atento a esse movimento e esse debate, a gente fez algumas reflexões a respeito dessa abordagem, né, que, de fato, nos levou a pensar sobre não apenas a morte, mas a vida como uma forma também de entender essa morte. Ou seja, como vivem esses laboratórios? O que constitui essas organizações que estão aí? Porque apesar de alguns terem fechado, como o MindLab, o Laboratório para a Cidade do México, algumas outras iniciativas que causaram essa comoção, a gente tem uma série de outras, né, desse outro lado aqui, sendo criadas, né? Várias delas tentando estabelecer novos parâmetros para o funcionamento dessas agendas. Então, a partir daí, a gente começou então a pensar, e aí o contexto já foi dito pela própria Marisaura, e acho que o Vitor mencionou muito bem, né, essa origem com o encontro no ano passado. A gente começou a pensar sobre um processo que pudesse ter como enfoque central criar um contexto para que essas iniciativas que estão trabalhando na prática, nos seus diversos estágios de desenvolvimento, pudessem conversar sobre o que é ser um laboratório, né? Para que a gente possa falar sobre a vida desse laboratório. E aí, desde o princípio, lá no início do ano passado, a gente começou a explorar essa ideia de ter uma metáfora do ciclo de vida. Então, não olhar só com a morte, mas olhar para o que seria esse ciclo de vida, fazendo uma alusão a uma vida humana. Então, é a vida de uma organização a partir de fases que fazem referência à vida de um humano. Então, tem o nascimento, tem a infância, como vocês viram em algumas das perguntas que estavam logo no início aqui. Então, basicamente, né, o que a gente começou a ver com algumas interações nessa fase inicial foi que a metáfora engajou as pessoas de diversos estágios diferentes de desenvolvimento. A gente conversou com iniciativas super consolidadas, a gente conversou com pesquisadores que estavam estudando fechamento de laboratórios, e a gente conversou com algumas iniciativas aqui no Brasil. E a gente viu que gerou um interesse. Então, ali foi um pouco do nosso insight principal para essa publicação, foi usar, de fato, essa metáfora como a grande espinha dorsal desse processo que a gente construiu nessas 4 etapas que estão aqui. Então, essa exploração de origem à metáfora, a gente depois começou a pensar em como aplicar essa metáfora, e dali a gente foi fazendo algumas escolhas, né, em termos do desenho, né, e talvez as principais escolhas foram a formulação dessa pergunta que vocês veem aqui, né, que é uma pergunta ampla o suficiente para abarcar uma série de questões que dizem respeito à vida de uma organização, mas que ela também pode nos permitir ter conversas ou destravar algumas conversas difíceis, que normalmente as iniciativas são colocadas num contraste entre casos bem-sucedidos e pessoas que querem aprender para ser um dia um caso bem-sucedido. Essa é a regra geral, né? Então, para a gente colocar na mesma conversa, a gente teria que encontrar essas perguntas que fariam com que um processo a partir de oficinas e painéis, pudesse engajar tanto as pessoas experientes quanto as pessoas, vamos dizer assim, mais iniciantes, do ponto de vista organizacional, né? Não quer dizer que a pessoa, o profissional, não é experiente. Então, a gente usou essa metáfora como uma estratégia. A gente teve um recorte muito importante, voltando aí àquela questão que eu mencionei, de copiar e colar de fora. A gente, de forma intencional, trouxe iniciativas que fossem da América Latina e do Brasil, para que a gente pudesse ter diminuir as barreiras de idioma e para que a gente pudesse trabalhar com uma conversa no nível de contexto institucional parecido, ou seja, os problemas, as vidas das organizações fazem sentido ser compartilhadas. Então, conversar com alguém do Chile, da Argentina e até de Portugal, que a gente teve
essa presença foi super importante para que a gente conseguisse desenvolver esse trabalho. Então, essas perguntas foram guiando, nós dividimos em algumas etapas, né, algumas fases específicas, e a partir dali o que aconteceu foi que a gente se deparou com uma riqueza de dados impressionante, né? Foram dados que depois foram analisados, organizados, e aí entrou em cena mais um papel nosso com um chapéu mais de pesquisador do que de facilitador, né? E dali nós ficamos fascinados e começamos a mergulhar cada vez mais nessas que foram essa que foi a base, né, de conhecimento coletivo produzido por essas pessoas. Foram mais de 80 pessoas que participaram nessas oficinas e painéis, né? Com isso a gente então criou um processo de escrita coletiva também, que foi no início desse ano. Foi um processo super interessante, e agora a gente está aqui super feliz de lançar essa publicação e contar para vocês um pouco desses aprendizados, né? E aí, como eu disse anteriormente, né, nós temos 2 dimensões de resultados, né, vamos dizer assim, que foi resultado dessa escrita. Uma primeira é a gente tentar responder o que significa o nascimento, a infância, a adolescência e a adultez de um laboratório, né? Ou seja, na prática, né, além da metáfora do ponto de vista simbólico, o que isso significa, né? Então, nós escrevemos a partir dessas provocações e dos dados que a gente organizou. E depois a gente tentou dar um passo além, que é voltar, né, a partir da nossa interação com esses dados e tentar encontrar aqueles que foram desafios transversais a essas fases, né? Ou seja, coisas que permeiam diferentes momentos da vida de um laboratório. E agora a Beth vai falar um pouco dessa primeira pergunta e o que a gente encontrou. Boa tarde, pessoal, a todos os participantes, todas. Também estou muito feliz de estar aqui, emocionada, assim, né? Faz tempo que não vejo pessoalmente os meus colegas e queria saudar aqui o pessoal do Genova, minha equipe querida, em nome da Mari e da Bruna, também a equipe do 011, em nome do Vitor, né? E aos meus parceiros de pesquisa desse trabalho aí, que durante meses a gente ficou se encontrando online, né? Já num treino para esse momento difícil que a gente está vivendo, né? Então, eu queria começar dizendo para vocês que a gente foi guiado aí por essas questões abrangentes, que está aí na tela, né, sobre o que significa ser um recém-nascido, um adolescente e um laboratório adulto, né, e com isso a gente mergulhou em cada fase da vida, identificando temas e questões específicas de cada fase, né. Então, vou compartilhar com vocês os principais insights da aplicação da metáfora, né, enquanto uma plataforma de aprendizagem. Por que eu friso isso? Porque não é o nosso objetivo ter uma classificação de laboratórios, né, embora isso seja muito interessante para fazer a reflexão, e também não assim, é para explorar os desafios ao longo dessa jornada, não é uma receita de como o laboratório deve ser na infância e na adolescência, né? Queria fazer essa primeira observação. E vamos começar, então, o que significa o nascimento e a infância, né? São momentos fundadores de existência, né? De grande poder e abertura de possibilidades, né? De grande abertura para que o novo apareça, né? Só que também significa sonhos e trabalho duro dos pais, né, que se prepararam, que planejaram ou não essa gravidez, né, que tem que ter todos os cuidados especiais com a criança, né. Então, da mesma forma, né, os laboratórios dessa fase estão descobrindo o mundo, né, estão desenvolvendo as suas primeiras atividades, estão falando as primeiras palavras, né. Então, nessa fase, a gente discute no livro a gravidez, a paternidade, a maternidade e as primeiras palavras, né? Por definição, a gente sabe que um laboratório traz algo novo e objetiva romper com o status quo, né? E um paradoxo dessa fase é que, como espaço de exceção, né, de criar o diferente, o desafiador, né,
desafiar o estabelecido, né? O laboratório precisa dos pais para existir, ao mesmo tempo que precisa começar a galgar, a conquistar a sua autonomia. Então, alguns dos desafios dessa fase são saber explorar, saber criar capacidades, né, institucionais, e também realizar os seus primeiros projetos, mostrar o que veio, né, por que ele existe. E aí a expectativa dos patrocinadores é que o laboratório se desenvolva rapidamente e apresente os resultados de forma rápida. Então começa pulando aquela fase da criança de brincar, de explorar, de conhecer a si e o mundo, né? E também começa uma cobrança dos patrocinadores aí, e aparece um primeiro dilema que vai se estender ao longo da jornada, que é o tempo político e o tempo do laboratório de fazer a exploração e a experimentação. Então, tem aí esse dilema entre a agilidade na apresentação dos resultados e o tempo necessário para a experimentação, né? E o dilema entre conquistar os servidores, né, e ser aceito, ao mesmo tempo com o papel de ser um agente de transformação da cultura organizacional. Então, sobre esse ponto, eu queria trazer para vocês a reflexão da Maeri Takano, do laboratório de Nova York, que ela disse o seguinte: enquanto uma criança humana pode demorar cerca de 1 ano para começar a andar, um laboratório nesse momento precisa pensar a si mesmo mais como um cavalinho recém-nascido e ficar de pé poucas horas após o seu nascimento. Então, como é que isso ressoa aí para os laboratórios, né? Foi assim com vocês, né? Então, um dos desafios dessa fase é realizar os seus primeiros projetos, mostrar os resultados e conquistar essa legitimidade aí, conquistar a confiança junto aos patrocinadores, né? Junto aos dirigentes, junto aos servidores e aos potenciais parceiros, né? As equipes parceiras. Nesse momento também começa a se delinear uma identidade própria, ainda que não totalmente definida. Isso aí vai ajudar o laboratório a desenvolver as próximas fases com uma certa autonomia. E isso vai ajudar a guiar, aí a enfrentar os inúmeros desafios por vir da adolescência, né? E com isso a gente passa para a próxima fase, que é a adolescência. Então, tanto para as pessoas como para os laboratórios, né, é um tempo de desenvolvimento, é um tempo de muitas perguntas, né, de descoberta, de turbulência, de contradição e muitas vezes de crise, né, de instabilidade. Então, para explorar essa fase da vida, a gente discute no livro a questão das amizades, as crises de identidade, rebeldia e inquietação. Então, algo que chamou muito a atenção no evento foi uma dificuldade dos laboratórios de se verem como laboratórios adultos, maduros. Então, isso é uma questão que eu gostaria de trazer para o debate, né? Se foi feita uma associação entre ser um laboratório adulto e a velhice e a finitude, né? Ou se tem mais a ver com essa associação aí entre o período da adolescência e a própria natureza dos labs, né? Que eu acho que é um pouco, que é isso, que a adolescência, em vez de uma fase, ela representaria mais uma atitude, né, que permeia as várias fases da vida de um laboratório. Então, sobre isso, o Juan Felipe Ziepes, que foi do Lab Capital da Colômbia, ele diz o seguinte: eu acredito que todo laboratório deve viver em um estado constante de adolescência, que amadurece com o tempo. Se você perder sua adolescência, perderá absolutamente todo o ânimo de tentar coisas novas, de cair constantemente e aprender rapidamente com esses erros. Então, também quero depois ouvir vocês a respeito disso, né? E tal como os adolescentes, né, que procuram referências no mundo e fazem um esforço para pertencer a determinados grupos, a determinadas tribos, né,
As equipes dos laboratórios também tendem a se aproximar dos servidores para conquistar, para ter um apoio para o projeto, né? Principalmente se tiver conflito aí com os pais, então, e se tiver muito obstáculo à inovação, né? Então, crises de identidade é uma marca, né? Pode acontecer. E pode acontecer também porque tem diferentes compreensões e entendimentos do que deve ser esse laboratório, né, dentro da equipe e na organização, né. É um momento também que o laboratório começa a fazer suas escolhas próprias, né, ele tende a se diferenciar dos pais, né, que por sua vez, né, passam a fazer exigências maiores em relação aos resultados, que tem que ser mais frequentes e mais vigorosos, né. E é aí que o laboratório passa a estruturar melhor os seus processos de gestão, de projetos, quando se adota alguma metodologia ou se aprofunda mais numa metodologia, quando constrói um portfólio de projeto, né? Então, começa aí a delimitar a sua agenda e começa a dizer não, né? Então, a adolescência foi essa fase em que os participantes mais se identificaram com o modo de ser de um laboratório, né? Então, tanto em termos de intensidade, de energia, de instabilidade, né? Como pela própria atividade de experimentação de si. Então, a questão que fica como que o laboratório pode amadurecer sem perder esse estado de espírito desafiador e provocador da adolescência, né? Como não ser cooptado pelo sistema vigente, né? E aí passamos para adultez e maturidade. Então, para discutir a idade adulta dos laboratórios, a gente discutiu a avaliação da trajetória, o legado e a longevidade. E eu gostaria de começar aqui com uma ideia que foi da Aura Cifuentes, que ela era da equipe de inovação pública da Colômbia. Ela disse o seguinte, que é preciso ter humildade experimental, né? Então, o que para ela é humildade experimental? É o que, como equipe, nos vai permitir a renovação, a autodefinição, a redefinição e mais, esse discurso que defendemos para os outros, para que os outros errem e experimentem. E aí é onde eu penso que a maturidade está, em olhar para trás, absorver os aprendizados e seguir em frente. Então, a gente fala para os outros, errem, experimentem, então o laboratório também tem que estar atento a isso. E se na adolescência o laboratório fazia um esforço, né, para ser reconhecido, para ter autonomia, né, e age às vezes com rebeldia para conquistar isso, né, para alcançar isso, é na adultez que se atinge uma estabilidade, né, um equilíbrio. Você tem mais consciência aí das responsabilidades, do alcance do trabalho. E o laboratório, ele não se sente mais um ser incompreendido que luta para mudar sozinho o governo. Ele passa a se enxergar também, ele se concilia com o governo e passa a se enxergar como uma instituição pública que tem um papel a cumprir na gestão e nessa estrutura organizacional. E uma das características mais interessantes, eu acho, da vida adulta é a possibilidade de refletir sobre a trajetória nessa perspectiva de longo prazo, né? Então, se tem mais clareza sobre identidade, sobre o que é o laboratório, já colheu resultados, já tem um aprendizado e sabe o que é a sua fraqueza e as suas habilidades e também quais são as suas fortalezas. E com a autorreflexão crítica surgem novas crises, né? O laboratório se faz perguntas profundas, ele se afasta da caixa de ferramentas ou dos métodos, né? E ele quer refletir sobre o alcance do seu trabalho, sobre o propósito, né? Então, os projetos realizados, eles tiveram resultados positivos? Que tipo de resultado foi esse? Teve valor público? Quais foram esses valores, né, que os projetos tiveram como efeito, né? O que tem que ser mudado? O que é inovação, né?
como a questão da escala, né, até onde a gente vai nos projetos, enfim, inúmeras questões aí. Só que com a estabilidade, né, e esse equilíbrio adquiridos, né, os participantes colocaram muito um receio de que o laboratório tenderia ou correria o risco de diminuir o seu desejo assim, para a experimentação. Então, como manter esse espírito jovem, o desejo pelo novo e continuar construindo relevância na maturidade. Então, o laboratório adulto, ele não se paralisa frente a essas questões, né? Como eu disse, ele busca fazer reflexões mais profundas. E assim como uma boa alimentação e a prática de exercícios, né, contribuem para uma vida longa e saudável, né, para um laboratório, a reflexão sobre o que ele faz, né, a reflexão constante, a documentação do trabalho, isso é muito importante, gente, né, registrar, documentar, porque senão não tem avaliação, não tem aprendizado, isso se perde, né. Então, essa reflexão constante, a documentação, as avaliações periódicas, né, isso e a própria experimentação são bases desse período. E um benefício dessas práticas, que às vezes a gente deixa de lado por conta do cotidiano turbulento, é que você consolida um legado que é importante não só para a equipe do laboratório, que às vezes tem dificuldade de saber o alcance do seu trabalho, mas para o ecossistema como um todo, é um conhecimento precioso. E o próprio ecossistema pode ser aí o disseminador, o que vai garantir, né, que se o laboratório porventura deixa de existir, esse aprendizado não se perca, né. Então, assim, para ir encerrando, né, os laboratórios que deixam de ser permeáveis ao aprendizado e à mudança, eles correm um sério risco de morrer, né, quando enfrentam as transições políticas e as transições de agenda governamental, que a gente sabe que são comuns no setor público. Então, para a consolidação de um laboratório, muito estratégico, né, a reflexão, a avaliação, a aprendizagem e a comunicação. Não adianta fazer tudo isso e não saber comunicar o que o laboratório faz, o que o laboratório traz de diferente. Por fim, dessa parte, eu gostaria de dizer o seguinte: não precisa ter receio de ser um laboratório adulto. Né? Se o laboratório chegou na adultez, significa que ele foi bem sucedido. Né? E uma coisa também que eu percebi durante essa jornada aí é que a adultez tem uma potência, porque ela carrega em si todas as outras fases. Então, a criança tem que permanecer ativa. A criança, né, com as suas descobertas, com a sua exploração, ela está presente no laboratório adulto, né? Ela tem que estar presente, né? Também a ousadia, né, o espírito desafiador da adolescência também está presente. E isso tudo junto com o legado traz uma energia de renovação a essa fase, né? Então, pessoal, esse aprofundamento que a gente fez aí das particularidades de cada fase, né, foi muito útil para identificar os padrões, né, as regularidades e os desafios que permeiam todas essas fases, né, que são aí o objeto da fala do meu amigo Caio, para quem eu vou passar a palavra agora. Obrigada, gente. Beth, muito obrigado. E vou seguir aqui então, gente, com essa segunda parte no nível de resultado, que tem a ver com essa continuação, né, da nossa interação com a metáfora. Então, a gente estruturou a pesquisa a partir de umas perguntas que nos levaram a esse resumão aí que vocês estão vendo, né, que são um pouco desse significado de cada uma das fases. E a gente se perguntou, né, será que essas coisas pertencem a cada uma das fases? Será que não tem algumas questões que, como na própria vida humana, também são transversais, aquelas coisas que vão seguindo a gente e a gente tenta resolver, mas elas continuam aí, e o que a gente tem que fazer é entender melhor como lidar com elas. Então esse foi o nosso exercício, né, e é um exercício obviamente incompleto, e não são os únicos desafios, que é o que a gente chamou essas questões transversais,
porque acho que é onde fica interessante também para a gente ampliar a conversa e vocês também pensarem quais são essas questões na organização onde vocês trabalham e onde vocês já trabalharam. Mas basicamente são 4 pontos que surgiram das nossas interações com os dados, nossas reflexões aqui. Primeiro é uma busca o que a gente chamou de busca pela essência. Depois tem um que chama relação com a família, como lidar com as transições e os aprendizados ao longo da vida. Eu vou mergulhar brevemente em cada uma delas para vocês terem ideia do tipo de reflexão que a gente trouxe. Então vamos lá. O que é essa tal busca pela essência? Isso diz respeito a uma razão de ser do laboratório. Então você vê que no início, muitas vezes, as equipes estão ali tentando definir sua missão, o que a gente faz, e aí você fica mudando milhares de vezes, e parece ser algo que fica só no início, mas não, que a gente percebe que isso é constante, é permanente, porque as questões vão só ficando mais complexas, Então algumas decisões que, em última instância, dizem respeito a você definir o que você faz e o que você não faz. E isso vai ficando mais difícil na medida que você vai fazendo mais coisas, que as coisas vão ficando mais complexas. Então, isso nunca vai ser resolvido, gente, que está começando o laboratório agora. É um pouco da nossa lição aqui. E o que acontece? Essa busca pela essência, que eu acho que tem muita conexão com uma agenda, aí mergulhando, vamos dizer, saindo um pouco da metáfora, que seria uma agenda de planejamento e gestão estratégica. Então, o que você faz como organização? Para onde você está? O que te define ali? E são várias as possibilidades que um laboratório tem para poder tentar lidar com isso, mas uma das coisas que a gente entendeu que está presente nas iniciativas é você criar espaço na sua agenda para ter reflexões sobre o que você faz. Organizada, e lidar com esses desencontros que acontecem dentro da equipe para essas definições de um rumo e etc. É um pouco óbvio? Mas não se resolve isso como um problema passível de ser ticado lá na sua lista de tarefas. E, em última instância, o que a gente quer saber aqui nesse desafio é o que faz desse laboratório um ser único, o que justifica a existência daquele laboratório. Eu acho que essa é uma questão super interessante para a reflexão. O segundo desafio, ele tem a ver com o que a gente chamou de relação com a família. E aí, da mesma forma que um ser humano, um laboratório, ou uma organização, uma equipe, está inserida dentro de um contexto. Esse contexto, ele não é um vácuo, então você já aparece dentro de algumas relações estabelecidas, e o que a gente chamou de família vai além do que a gente inicialmente tinha previsto como maternidade ou paternidade, porque na verdade é uma rede muito mais complexa de atores. Afinal, a gente sabe como são os jogos jogados dentro da administração pública. E aqui o grande desafio é você fazer bem essa gestão desses relacionamentos, a costura e a construção desses apoios ao longo de toda a vida. Isso também não é algo que fica restrito a um momento específico. Isso vai gerar uma série de tensões entre culturas específicas de grupos com os quais você se relaciona, de parceiros, de dirigentes, de grupos corporações dentro da organização. Então, essas tensões elas vão ser inerentes também a essa dimensão que a gente chamou de relação com a família. Como você consegue fazer isso bem? E para a gente não ficar só olhando para as restrições que podem vir, ou seja, um laboratório quer gerar determinadas mudanças dentro desse contexto. E a família pode ser vista como um limitador, mas na verdade a família também pode ser vista como um impulsionador de determinadas coisas. Eu particularmente já tive a experiência de estar num laboratório mais próximo do centro. Eu te ligo, eu estou numa reuniãozinha aqui, terminar de você, tá? E aí a gente também pode estar mais na ponta, seja numa reuniãozinha ou não. Você pode estar no centro do governo ou na ponta. Então a sua proximidade com esses atores no centro do governo vai te dar uma posição específica para poder construir aí a sua identidade como laboratório, para você costurar os seus apoios.
Por outro lado, você vai estar distante ali, talvez, de um relacionamento com o cidadão. Então, você está no centro do governo, querer ser o laboratório cidadão, né, é difícil, mas aí você vai ter que, então, construir essas alianças e essa gestão desses relacionamentos. Então, tudo que tem a ver com isso, a gente colocou nesse desafio que está longe de ser fácil de ser resolvido. E aí, um terceiro ponto que surgiu nas nossas reflexões tem a ver com as transições, que eu acho que é um dos temas mais fascinantes aqui desse trabalho, né? Porque, ao mesmo tempo que você vai fazendo, você também vai vivendo uma transição, e aí você, na verdade, enxerga que a gente enxergou que tem 2 tipos de transição que nós enxergamos com mais clareza depois da interação com esses dados, né? Observando outras experiências, né? E vivendo as nossas próprias. Que tem a ver com, primeiro, a transição entre fases, que eu acho que é uma contribuição mais direta desse trabalho, né? Ao propor as fases, a gente cria, então, essa figura que é o entre as fases. A gente pode chamar essa mudança de fase como uma transição, né? E o que a gente percebeu de mais interessante nesse tipo de transição é que existe uma tensão entre o que você mantém e o que você transforma. É isso que caracteriza essa mudança e essa transição de fase. Você vai ter que tomar essas decisões e, com isso, você consegue completar bem essas transições. E lembrando que a gente não acredita que seja, né, uma coisa tão estanque classificatória de laboratórios, mas você pode entender essas mudanças de fase de forma estratégica. E aí, outro tipo de transição que esse ano especificamente fica mais evidente para quem está no poder local são as mudanças de ciclo político. E é muito engraçado, porque às vezes isso é visto como, nossa, agora tem eleição, né? Mas assim, isso está no calendário. É a coisa mais previsível que a gente tem do ponto de vista do mundo político, é isso. Todos 4 anos você vai ter ali um momento, uma janela, né, de manter ou não manter aquele governo, né? Então, se está no calendário, né, você precisa planejar de forma estratégica para essa transição. Como se planeja para isso, né? Algumas experiências que passaram por transições complexas, de mudanças de governo de espectros políticos opostos, todas elas fizeram um planejamento muito bem pensado, muito intencional e construído antes, né? Isso está bem conectado com essas outras coisas que a gente acabou de falar, né? Seja da família, da essência. Então, é mais do que uma sobrevivência pura, é um momento de consolidar, é um momento de fazer alguns comunicados específicos para determinados atores, é um momento de deixar algumas coisas para trás, e às vezes é doloroso isso, mas as transições, elas são janelas importantíssimas para o desenvolvimento de uma organização. É um pouco desse tema que a gente tratou aqui. E, por fim, né, uma das questões mais fortes, né, durante essas discussões e as reflexões que a gente teve, diz respeito à aprendizagem, né? Porque o tema aprendizagem, né, muito associado à experimentação, é muito presente nos laboratórios, né? Então a gente encontra, tanto do ponto de vista de narrativa quanto de desenho organizacional, isso de maneira muito, muito forte. Mas e para o próprio laboratório, né? E para aquela própria equipe, como isso é pensado, né? Como a gente consegue lidar com essa questão do aprendizado ao longo da vida, né? Se talvez no início fique mais marcante ou fique mais evidente a necessidade de estar aberto ao erro, estar aberto ao aprendizado, na medida que você vai evoluindo, isso não fica tão aberto assim de maneira natural. Então, essa capacidade ou essa arte de amadurecer sem perder essa capacidade de seguir aprendendo foi um dos principais insights desse trabalho, que de alguma forma diz respeito às nossas agendas, né? Mas também ao funcionamento da própria organização. E com isso a gente também encontrou uma série de conexões entre a agenda de avaliação, né, de políticas públicas, que é uma agenda que já está mais consolidada, mas que tem uma série de limitações, especialmente para aquelas avaliações que são estruturadas com, vamos dizer assim, menos tempestividade, né, que é o termo que se usa, né. Por outro lado, as agendas as abordagens de experimentação, elas complementam muito bem, né.
há uma agenda que, às vezes, tem ciclos longos de avaliação. Então, como você consegue trazer reflexões sobre a sua prática, reflexões sobre o projeto, entre um projeto e outro, de maneira que você consiga ir ajustando, especialmente ajustando não só a partir da sua própria perspectiva, mas ajustando a partir da perspectiva desses atores que importam, né? Sejam eles da família, sejam eles os usuários e beneficiários desse trabalho que o laboratório faz, né? Então, em última instância, é como criar essas reflexões constantes sobre a prática de uma forma minimamente estruturada. A gente conversava muito sobre isso nos 011 Lab, eu lembro. E eu acho que essas conexões, né, e aí já fechando essa parte dos desafios que a gente gostaria muito de escutar como isso ressoa para vocês, né? Mas esse foi um trabalho que teve, então, como base uma série de falas de outras organizações, reflexões sobre as suas próprias práticas, mas também sobre a nossa própria, né, gente? Isa, Manu, Beth, Lucas e eu conversamos muito e trouxemos também muito sobre o que acontece e o que aconteceu nesse tempo no G9 e no 011, né? Então, de alguma maneira, é também um trabalho que carrega bastante algumas visões sobre o funcionamento dessas próprias unidades. E a gente espera que também seja bastante útil para que vocês pensem sobre suas próprias organizações, não apenas laboratórios, né? Porque eu acho que não tem por que ficar restrito a um tipo de organização para a gente trabalhar com inovação pública, né? Eu acho que era mais ou menos essa a ideia, e a gente queria talvez fazer uma transição aqui, né, Lucas, para justamente nessa linha, né, de onde está partindo o trabalho, pensar também sobre como isso tem, nesse momento, repercutido para os laboratórios, né? O Lucas hoje é o diretor de métodos do 011 Lab, e eu acho que eu já vou passar a bola para você, Lucas, para você contar um pouquinho aí e continuar a nossa conversa. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Caio, pela breve introdução. Obrigado a todo mundo pela presença aqui hoje, pelo interesse da gente construir um pouco mais o que é essa metáfora e o que é esse trabalho. Eu sou o Lucas, como o Caio falou, hoje sou o diretor de métodos e competências para inovação do 011, mas eu já integro a equipe do 011 antes de que a gente era um laboratório. Eu acho que eu entrei na equipe mais ou menos no momento do pré-natal do 011, onde a gente estava ainda discutindo essas possibilidades do que a gente poderia ser enquanto unidade de inovação. E eu já vi que tem muita gente aqui que já está animado para falar e para colocar as suas reflexões. Eu acho que a parte mais legal dessa metáfora é isso. Eu acho que foi o André Tamura que escreveu agora nos comentários que a metáfora ela é muito viva, então ela dá pano para manga para a gente continuar refletindo em conjunto e a gente continuar aprendendo em conjunto enquanto ecossistema de inovação aqui. Então vou tentar ser breve. No momento que eu entrei no laboratório, em 2017, era também o momento que a Smith estava nascendo. Tinha acabado de ser criada, e eu entrei mais ou menos em maio, junho, a Smith tinha sido criada em janeiro. Então a gente estava nesse feliz encontro entre criação de duas coisas, de uma secretaria, de uma pasta nova, também de um laboratório que tem esse mandato do novo, então acho que carrega alguns predicados um pouco singulares. E, em primeiro lugar, quando a gente pensa a metáfora e coloca no contexto de ciclos de vida, no contexto de uma instituição pública, eu acho que é muito legal, acho que o Vitor comentou isso no início, que a gente também passa a enxergar essas instituições enquanto cíclicas, né? A gente começa a ver que a gente cria instituições, a gente desenvolve essas instituições, a gente as transforma, e a gente às vezes muda tanto elas que elas acabamos recriando. E assim como pais, mães, amigos, enfim, pessoas que acompanham a gente ao longo da vida, quando a gente acompanha uma instituição ao longo desses momentos, dessas transformações, a gente também se transforma, a gente também se descobre, a gente também cresce nesses ciclos.
Então, primeiro eu queria começar aqui falando que, para mim, acompanhar um laboratório desde 2017, nessa jornada, foi uma jornada de muito aprendizado. Eu me redescobri, me transformei e cresci bastante nesses anos, me identifiquei com o laboratório, questionei muita coisa e fui aprendendo muito. E para mim, esse é o primeiro ponto da metáfora, quando a gente cola isso dentro de um laboratório. É entender essas transformações pelas quais o 011 passou e entender quais foram os nossos aprendizados nisso. E assim, se hoje a gente comparar a primeira vez que eu fiz a apresentação do 011, em 2017, com uma visita do Mind Lab para a prefeitura ainda, que a nossa apresentação tinha só protótipos de projetos, com primeiras tentativas de narrativa, e apresentações que o 011 fez, por exemplo, no ano passado do encontro, até mesmo hoje, a gente consegue ver o tanto que a gente aprendeu, e isso é possível, e isso se tangibiliza a gente, quando a gente pensa essa trajetória enquanto um ciclo de vida. E nesse sentido, a gente começou o 011 Lab como uma gravidez muito planejada, na verdade. A gente fez muitas conversas, a gente teve muitas reflexões sobre o que a gente estava fazendo, o que a gente estava construindo no laboratório. A gente ouviu muita gente, mas, ao mesmo tempo, um dos laboratórios que a gente conversou na época falou um negócio que ressoa na minha cabeça até hoje, que eu acho bem importante também para entender um desses aprendizados do ciclo de vida, que um laboratório não se decreta, um laboratório se faz. E por mais que a gente tenha estudado, ouvido, falado, a gente só foi aprender a ser aquilo na prática. E nesses projetos que a gente vem desenvolvendo ao longo de tanto tempo. E por isso que eu acho que esse aprendizado que o Caio mencionou da necessidade de aprender ao longo da jornada é tão importante para um laboratório. E isso vem da prática, isso vem do fazer dos projetos, desde momentos divertidos, que inclusive são muitos no início de um laboratório, tipo, as primeiras metodologias que a gente usa, a primeira vez que a gente do 011 desceu até uma praça de atendimento e falou com o cidadão e mostrou que aquilo era possível, esses momentos super divertidos. A primeira vez que a gente precisava pensar em inventar o que seria uma narrativa de um laboratório para um município. Até os momentos mais desafiadores, que também são muitos. A primeira vez que o gabinete pediu para que a gente fizesse uma apresentação com os resultados até então de um laboratório que estava, a princípio, fazendo protótipos. Ou a primeira vez que a gente precisou se posicionar num ecossistema de inovação, porque isso também é muito importante, isso que a gente fala até no capítulo de adolescência, que os laboratórios também buscam esse reconhecimento dos pares. A primeira vez que a gente se coloca como um participante desse ecossistema de inovação, se posiciona como um laboratório, também é um desafio, também dá uns beijos, é quase esse adolescente que está indo numa festa e as pessoas querem, e está super nervoso porque é a primeira vez que vai ficar ali com aquelas pessoas todas. E nessas situações a gente aprende. E nessas situações a gente se transforma, nessas situações a gente muda, e eu acho que o 011 Lab, ele carregou essa questão do aprendizado muito forte, e eu acho que é o nosso grande comprometimento. É sempre perguntar como a gente continua a aprender nesse processo. E minha última reflexão, que eu prometo que seja bem breve, porque eu acho que o mais legal, como eu falei, é ouvir todo mundo, é sobre esse último ponto que o Caio comentou sobre as transições. Eu acho que quando o 011 começou a entender essa questão das transições, não só como transições políticas, como Caio mencionou, mas como transições de fases de vida, a gente abraça a mudança enquanto parte de uma instituição. E a gente entende que tem momentos que a gente precisa fazer escolhas, que tem momentos que a gente precisa se transformar, tem momentos que a gente precisa fazer perguntas difíceis. Seja de quando a gente passou de fazer projetos internos no laboratório para projetos externos à secretaria, até grandes perguntas e grandes transições como transições políticas. A gente precisa entender que isso é natural da vida de um laboratório, e ao fazer isso cotidianamente, a gente aprende a lidar com essas grandes transições. E ao trazer o ciclo de vida para perto, para pensar esses momentos, a gente não só aprendeu como o 011 tinha feito essas transições de fase, isso é uma reflexão que a gente fez bem recentemente,
que ao mudar de fase, o laboratório ele passava por momentos de expansão. Então, a gente tinha momentos que a gente passava para um próximo nível institucional, sei lá, da equipe do laboratório para a equipe da secretaria para a equipe da prefeitura de modo geral, e cada vez que a gente dá esses saltos, a gente também, antes de abraçar o mundo inteiro da prefeitura, a gente ficou num espaço um pouco mais curto, e nesse espaço a gente aprendeu. E a gente se deu conta desses movimentos que o laboratório faz, de experimentar, expandir, ao aplicar a metáfora. E ao aplicar a metáfora também, a gente se deu conta também do que é necessário para a gente se preparar para uma transição que a gente vai viver logo mais. E não é segredo para ninguém, e numa democracia, quando se tem eleições com uma regularidade, a nossa regularidade chega agora em novembro, e em vez de entender isso como entender uma transição política como uma morte, como uma coisa muito ruim, é entender como parte da vida, entender como um fim que a gente precisa passar, e a gente precisa se planejar, e a gente precisa abraçar. E isso foi muito importante para o 011 e para os passos que a gente vem dando enquanto laboratório. E se eu tenho um convite para fazer para vocês, e hoje eu estou nessa conversa tanto com o chapéu de autor e com os meus colegas aqui que escreveram comigo a publicação, e como também um chapéu de representante do laboratório aqui, é convidar vocês a aplicarem essas metáforas também nos seus laboratórios, para que a gente vá construindo o que ela significa em conjunto, e a gente também vai se preparando para enfrentar esses momentos fáceis e momentos difíceis, sempre com essa lógica do aprendizado, que foi o nosso pressuposto. E eu aproveito agora para passar a palavra para Mari Isaura, coordenadora geral do Genova, e que vai contar um pouco também para a gente como é que essa metáfora ressoou para o Genova. Obrigada, Lucas. Nossa, eu acho que durante todas as falas aqui eu fui pensando 1 milhão de coisas, né? Então, primeiro agradecer as falas todas aí, acho que todas cheias de inspiração, a gente gera 1000 ideias, 1000 lembranças, memórias, né? Mas eu fiquei pensando, assim, que eu acompanhei muito de perto, né, trazendo essa reflexão sobre o Genova, a gestação do Genova, lá no comecinho, né? Quando Andréia Andrade, que foi a primeira coordenadora do laboratório, veio para a ENAP para assumir uma área de gestão do conhecimento, e o Pedro Cavalcante, eu acho que eu não sei nem o quão proposital foi isso, mas eu acho que foi muito certeiro, né, numa conversa com a embaixada da Dinamarca, dizer, não, vamos fazer a parceria para criar um laboratório na ENAP, né, teve até uma você sobrevive ao ciclo político, e eu acho que o fato da gente estar dentro de uma escola de governo nos ajuda muito, né? Vocês estão falando aí das transições democráticas, a gente viveu transições não previstas, inclusive, né? O Genova, a gente sobreviveu a transições não previstas. Mas acho que a ENAP também tem sobrevivido muito a diversas transições como um centro de pensamento, né, de formação de opinião, e essa agenda da inovação, ela já estava com a ENAP há muito tempo. Né, lá para o concurso de inovação, a Beth Ferrarese, para quem não sabe, trabalhou muitos anos, publicou um mundo de coisas sobre inovação. Né, eu tive a honra de sucedê-la na área de pesquisa, que era a responsável pelo prêmio. Então, quando a gente começou a pensar nessa história de laboratório, né, eu fui na primeira visita lá, o Mind Lab, falar que bicho é esse, né, de comer, de passar no cabelo, a gente não sabia muito. Ao certo, era essa sensação de você tá grávida e não ter nenhuma amiga substituindo ainda. A gente não tinha muito com quem conversar. Né? Tinha aqueles parceiros internacionais, tinha os livros, né, sobre a gestação, mas a gente não tinha esses colegas com quem conversar e falar, e como é que a gente, creme que passa na barriga, como é que a gente faz? Tá ruim o áudio, gente? Esse meu áudio tá meio oscilante. Melhorou? Dá um sinalzinho aí se o áudio melhorou, gente. Tá dando para ouvir, Mari. Não melhorou, mas tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Vou tentar falar mais alto, então. Melhorou? Então, a gente estava nesse processo da gestação do Genova. Eu acho que eram muitos pais e mães, né? Não dá para dizer. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça
que um laboratório ele depende de apoio de muita gente para nascer. E apoio de muita gente para crescer, para aprender a andar, para aprender a comer, né? Não é uma coisa que uma andorinha só não faz verão. Né? Eu não posso nem citar os nomes de todo mundo que esteve envolvido no início do laboratório, porque foi realmente muita gente que a gente envolveu, pessoas empreendedoras, dedicadas, que queriam muito fazer a agenda de inovação acontecer. E durante o processo de crescimento ali da primeira infância, eu fiquei um pouco afastada, eu estava estudando muito inovação, publicando sobre inovação, e quando eu realmente assumi a coordenação do G9, eu acho que eu não tinha noção do tamanho que o laboratório tinha tomado, a proporção que o laboratório tinha tomado, né? Logo na minha chegada, eu passei assim, o primeiro mês fazendo 5 reuniões por semana com gente que queria conhecer o laboratório, né? E eu falava assim, gente, como é isso? A gente até criou, o Manu me ajudou bastante nisso aí, a gente ia criar um Genova de portas abertas, né? Pra gente juntar todo mundo e receber no mundo vez, porque era muita gente querendo criar laboratórios, criar unidades, conhecer o que a gente fazia. E as narrativas, elas também não estavam 100% consolidadas, né? Eu conversava com as diferentes pessoas, os olhares eram muito diferentes. E não que isso esteja errado, eu acho que não está, eu acho que é a riqueza do laboratório, ela é feita pelas pessoas que estão lá dentro. Né? Então, tinha muita gente interessante, muita gente super ultra capacitada, muita gente fazendo coisas maravilhosas, uma equipe assim, absurda, né? E eu acho que isso também fez muita diferença nesse processo de G9. Mas foi no evento de São Paulo, eu acho legal a gente estar comemorando o evento, que a ficha caiu, assim, sabe? Era como se a gente fosse... O sentimento que eu tinha é que tinha algumas crianças que olhavam pra gente como se a gente fosse o máximo e a gente olhava pra si mesmo adolescente. Sabe aquele adolescente descolado que finge que já é o espertalhão e que a criança fala, eu quero ser igual a ele. Mas no fundo você sabe que você não é tão boa ainda, sabe? Você não se sente ainda maduro o suficiente. A gente teve essas conversas lá durante o evento. Então eu acho que foi um marco também para o G9, o evento de São Paulo, para a gente pensar sobre a gente mesmo, para a gente pensar sobre... Eita. Eu tinha essas respostas, né? E eu acho que o laboratório, o G9 não tinha essas respostas e a gente continua não tendo algumas respostas, né? A gente está numa fase que a gente é visto como referência de algo que está sendo construído, porque a agenda de inovação está sendo construída, né? Está sendo construída a múltiplas mãos. Então, eu percebo que essa metáfora do ciclo de vida, e acho que a Beth falou perfeitamente, a gente não precisa estar num ponto, né? A gente pode manter características da infância e tem que ter essa humildade e essa capacidade criativa de ter um olhar de principiante, né? Se a gente se revestir de arrogância, acabou o nosso trabalho, porque a gente tem que ser humilde, é uma competência para inovar, né? Você admite que não sabe o que você não sabe e tentar descobrir coisas novas. A gente tem que ser adolescente e tem que ter coragem de fazer algumas coisas, né? Por exemplo, se você pensar na semana de inovação do ano passado, a gente fez coisas que todo mundo falava, nossa, isso no evento de governo. Mas é porque às vezes a gente tem que ter coragem de romper algumas barreiras para gerar movimentos, né, nas pessoas. E tem que ter também maturidade, né, de fase adulta, de entender que existem ciclos políticos, de que o laboratório é um ator político, entender como a política pública funciona, né? O trabalho da inovação não pode ser um trabalho só técnico de ferramentas. Vamos pegar um monte de ferramentas e aplicar e tudo mais, não pode, né? A gente é um ator político e a gente está inserido num contexto de política pública e que a gente tem que fazer parte disso. Então, eu acho que não dá para dizer que o laboratório está aqui, eu acho que a gente tem que continuar vivendo, adorei. A gente tem uma plataforma de desafios de inovação aberta, né, que a Camila Medeiros está à frente, e é inovação, e a gente trabalhou junto agora, as duas unidades, né, no contexto da pandemia, e o CAI,
colaborativas que a Fernanda Machiavelli está à frente desse projeto aí de transformação governamental, a gente tem atendido, sim, demandas, às vezes, de centro de governo, demanda de atores super relevantes que não conseguem passar por todo um projeto, usando todo um processo de design para uma política pública, mas eles realmente precisam daquele momento de imersão coletiva, colaborativa, dialogada, né? E tem funcionado super bem. E aí tem então que agregou agora hoje não, que é uma área de seleção para altos executivos, né? Não deveria ser uma inovação no governo, mas é uma coisa muito inovadora. Você criar estratégias meritocráticas para a ocupação dos cargos, né? Que a Bruna Santos está à frente. Então, o Genova cresceu aí e vive esse momento de transição, de ser não só laboratório, mas ser uma agenda maior, mais ampla de inovação, né? Então, eu acho que isso tudo faz parte da nossa maturidade institucional. Pode não dar certo, pode não funcionar. O legal da gente ter experimentação é isso, né? Da gente poder voltar atrás e dizer, olha, tentamos esse caminho, que não foi legal, e eu acho que é papel dos laboratórios testar pequenos caminhos que não vão gerar impactos gigantescos ou prejuízos, né? Se não der certo, mas que a gente pode ir apontando esse caminho. Então, eu acho que a minha reflexão sobre o laboratório, se eu puder dizer, eu acho que esquecer realmente não se faz com decreto, né, Lucas? Se faz com pessoa. E querer um bom laboratório é reunir um time que queira fazer. E o Genova, ele é o que ele é, a referência que ele é graças às pessoas que estão e que passaram pelo laboratório. Porque, assim, hoje, às vezes, as pessoas nem querem trabalhar no Genova, tem umas pessoas novas que chegaram aqui, a Márcia Knopf, a Cecília, né, que estão aqui com a gente, elas, Mari, mas eu não sei nada de inovação. É difícil pegar alguém que já conhece as metodologias de inovação, é tudo muito novo. Mas é vontade de fazer, de querer mudar, de querer ver o país crescer, de ver a política pública acontecer. Essa é a competência que a pessoa precisa, coragem, né? De querer fazer diferente. Eu sinto que o Genova atrai pessoas que querem fazer isso, tem sido muito legal. E aí o aprendizado dos métodos, tudo mais, a gente vai buscando, vai bebendo, faz os copy-colas aí com os colegas, né? Traz gente das outras frentes para atuar. Então, finalizando aqui a minha fala dessa reflexão, quer dizer que eu estou muito feliz, né? Tem os ex-genovianos, vários ex-genovianos atuais, que chegaram presidente, os futuros, quem sabe, né? A gente está aí com espaços, os genovianos ampliados, né? A gente está com uma equipe ampliada, bastante gente aqui da equipe ampliada, né, das outras coordenações. A Fê está até fazendo o jabá dela aí, que elas estão fazendo uma chamada de projetos, né, sobre Covid, para órgãos que queiram trabalhar com desafios nessa área de pandemia. E então dizer que esse é um momento de muita alegria, esse momento dos 4 anos, de celebrar os 4 anos. Eu não sei se a gente é criança, adolescente, adulto, viu, Beth? Eu acho que a gente é um pouquinho de cada coisa. E cada pessoa dentro do laboratório é um pouquinho de cada coisa também, né? Porque às vezes a pessoa chegou há uma semana e traz uma revolução para o laboratório, né? Então não dá para dizer que é um tempo só, né? Não é uma coisa do tempo. Tem 2 anos para então um quadro. Eu acho que é coragem da gente enfrentar isso aí. Mas eu queria abrir um pouco para os demais autores, para a turma que está aí reagir. Tem algumas perguntas aqui que a turma já mandou, eu vou abrir aqui. Essas perguntas a gente pediu na apresentação, acho que a gente pode mandar depois o PowerPoint, tá? E as pessoas estão perguntando aqui sobre essa, que o Márcio Feitosa perguntou aqui, como é que a gente faz para evitar o adoecimento do lábio, né? Isso foi uma coisa que surgiu muito lá no evento também, até por conta, a gente estava ainda enfrentando a questão do encerramento do Mind Lab, né, que foi o parceiro, o criador do Genova. E as pessoas perguntaram, como é que a gente faz para o laboratório não morrer? Mas eu vou deixar os demais autores aí, a equipe ampla, para responder como é que a gente faz para o laboratório não passar da fase adulta para a morte. Como é que a gente faz isso? Acho que eu posso pegar essa aí. Tudo bem? Mari, turma, prazer estar aqui com vocês. O Márcio Feitosa, na verdade, fez várias perguntas relacionadas a esse
processo do envelhecimento e do adoecimento, né? Como retardar os efeitos do envelhecimento, se é possível reverter um estágio terminal, ressuscitar, a vida após a morte, que eu acho que mostra um pouco como a metáfora ela realmente destrava algumas conversas difíceis, né? A gente trazer um pouco essa perspectiva de um ciclo de vida acaba deixando implícito a morte, e falar da vida é também falar da morte, né? De alguma forma, a gente vive sabendo que a gente vai morrer, e as organizações, em tese, né, o Estado, como o Lucas bem lembrou no meio das nossas discussões, o Estado ele é o que é perene, né, o que está de pé. E então acho que isso, enfim, a gente discute o ciclo de vida pensando também nesse processo da morte, mas acho que a gente tentou, à medida que a gente ia discutindo, isso ficou bastante claro, evitar a visão do envelhecimento como um processo ruim em si, né? Apesar da gente identificar que a infância tem desafios próprios, aliás, porque a gente identifica que a infância tem desafios próprios e a adolescência tem desafios próprios, a maturidade ela também não é diferente, ela é resultante desse processo e, como tal, traz novos dilemas, né? A gente entende, e isso é um pouco do que surgiu, que alguns desses dilemas estão relacionados a deixar de ser um agente desafiador do status quo, né? O laboratório que envelhece mal, vamos dizer assim, ele é um laboratório que deixa de cumprir o seu papel de ser um agente que promove mudança. Apesar de fazer parte do processo do envelhecimento, do laboratório, perder um pouco da rebeldia que a gente identificou nos laboratórios mais recentes, que é, de alguma forma, a necessidade de se mostrar apartado da instituição, né? Se mostrar como um corpo estranho que não faz parte daquilo, porque também está no DNA dos laboratórios ser esse espaço de exceção. Então, um pouco do que a gente construiu em cima dessa discussão do envelhecimento é que o laboratório consiga aproveitar os momentos de transição e viver as crises, quando ele, por exemplo, começa a se sentir muito parecido com a instituição onde ele está, ou começa a sentir que ele está perdendo esse ânimo de ser um agente de desestabilização, aproveitar esses momentos de transição e viver essas crises como momentos que sejam momentos de autorreflexão, ou seja, a busca pela identidade, que é um dos elementos que a gente colocou como desafios transversais, né? Aproveitar esses momentos de transição para reforçar essa busca pela identidade do laboratório, o que o laboratório faz, o que o laboratório não faz, por que ele faz, e também de registro. O que o laboratório fez? Como é que ele viveu esse período, né? Então, todo o esforço que a gente nota em alguns laboratórios, e a própria coleção Inovação na Prática do Genova foi isso, as publicações que o 011 está preparando esse ano são isso também, organizar a documentação do aprendizado, né, do que a equipe fez nesses tempos, o que deu certo, o que deu errado, para que a próxima fase consiga vir, né, e o laboratório não fique preso num dos dilemas do envelhecimento, que é ficar preso nos projetos que já deram certo, né, ficar preso nas formas de fazer que já deram certo, fica preso num tipo único de projeto, né? Então, esse laboratório só faz Praxis Check, só faz imersão ágil, a gente faz todos os projetos da mesma forma e a gente para de experimentar nos métodos, que é uma das coisas dos processos de experimentação que a gente acha super ricos nos laboratórios, ou seja, não só ser experimental nos objetivos, mas também ser experimental na forma como fazer. O Genova tem um livro sobre experimentação, né? E avançando um pouco para o debate da morte, que foi uma coisa que a gente passou a publicação inteira tentando entender como a gente ia lidar com essa coisa da morte, porque a gente também não queria ficar focado na morte, a gente queria falar da vida dos laboratórios, né? Mas a gente acabou criando ali um epílogo, discutindo um pouco do legado também,
né, o Mind Lab, os laboratórios que existiram e que realizaram coisas, de alguma forma eles estão presentes aqui, né? Estão presentes no Genova, estão presentes no 011. Então, de alguma forma, de novo, focando nesse processo do registro e da autorreflexão, né? Um laboratório que está pensando, que faz parte de um ecossistema, quando ele morre, ele continua, as experiências dele continuam de alguma forma existindo, mesmo que a instituição do laboratório morra. Né? E, por outro lado, um laboratório que permaneça vivo, existindo, mas que está simplesmente respirando por aparelhos, né, que não está criando nada novo, que não é um agente de desestabilização, que não está se repensando, que não está pensando seus métodos, experimentando seus métodos, talvez ele já tenha morrido, né? Talvez ele já esteja num processo que ele só não foi enterrado ainda. E às vezes enterrar e finalizar e botar um ponto final pode ser um bom jeito de permitir que as crias surjam, né? Que as próximas instituições, as reflexões aconteçam. Acho que é isso. Isa, quer puxar a bola para alguma outra pergunta ou alguma das outras pessoas? Não, eu só queria reforçar, oi gente, obrigada pela presença de vocês e por essas ótimas perguntas. Eu acho que eu só queria reforçar mesmo essa questão que tu trouxe, Malu. Eu acho que no livro, o jeito como a gente resolveu foi jogando para um epílogo, né, que era esse pós-vida, mas que realmente essa possibilidade da morte como uma possibilidade, né, eu acho que isso é super interessante, eu acho que nos trouxe outros olhares para a própria vida. Então, muito mais com esse processo também de se preparar para uma possível morte e talvez evitar mortes acidentais nesse sentido, né? Então, muito mais como essa celebração de uma vida bem vivida e que esteja preparada para esses momentos de transição, que às vezes são importantes e que vão abrir espaços para um renascimento em outros formatos, algum tipo de reencarnação, enfim, em outros lugares. E eu acho que isso é super importante, porque até se o laboratório fica muito autocentrado nessa mera sobrevivência, ele acaba perdendo propósitos que são fundamentais, né, para o que ele existe, assim, né, o que ele se propõe a fazer. Mas não sei se tem mais alguma pergunta que a gente poderia pegar aqui. A Letícia está provocando algumas perguntas muito interessantes aqui tem que ter laboratório de inovação para ter inovação, né? Será que os laboratórios têm que morrer? Ou será que eles, né, a gente precisa? Para que precisa nascer? Tem muita gente querendo criar seus laboratórios, a gente sabe disso, né? Acho que tanto a gente quanto o 011, a gente é muito procurado até pelos mesmos atores, né? Que às vezes eles chegam lá no Genova e falam, a gente já conversou com o 011. Chega no 011 e fala, a gente já conversou com o Genova, né? Eu acho que a gente está no roteiro, eu uso novamente o roteiro do benchmark de laboratório, mas aí precisa ter laboratório para ter inovação, eles precisam viver, eles precisam morrer, como é que é isso? Eu acho que é uma boa reflexão para a gente fazer. Não sei se você quer começar reagindo a isso. A gente conversou bastante sobre essa coisa de ser um laboratório ou ser alguma outra unidade e não tem nada que precise ser, né? Eu acho que nada no nosso livro. Acho que foi bem interessante, porque foi mais um processo de entender vários laboratórios diferentes, mas não foi um censo ou uma pesquisa, né? Com um monte de laboratórios e saímos com uma lista de regações, né? Foi muito mais reflexões que vieram das próprias práticas. E por mais que a gente tenha focado o trabalho em laboratórios, a gente percebeu que muitas das reflexões elas valem para outros tipos de laboratórios com outros nomes, ou outras unidades, outras equipes, que também praticam inovação das mais diversas formas, né? Não precisa existir um laboratório para existir inovação. Então, acho que isso é super importante, né, de ser colocado. E eu acho que sobre essa questão sobre nascer em novas unidades, é interessante porque toda vez que nasce algo novo, o ecossistema se renova junto com esse novo, né, com essa novidade. Então, algo que a gente aprendeu, que a metáfora, ela traz vida até para os velhos, assim, né, para todo mundo, porque todo mundo aprende, não só aquele novo aprende com algo que é mais maduro, mas também vice-versa, né, porque o maduro se obriga a se renovar. Isso foi super interessante até na experiência do Mind Lab, né? Eu fiz parte do Mind Lab nesse começo com o Genova,
E a gente via muito isso, né, o próprio MindLab se questionando a partir da experiência do Genova, que era um bebê. E é importante a gente ter esse espírito de inovação no ecossistema para ele também se manter vivo, né? Uma coisa que foi uma outra metáfora que foi muito legal durante o evento de São Paulo foi a metáfora da acupuntura, né? Como se os laboratórios são as agulhinhas da acupuntura ali, né? Essas unidades de inovação, que você bota em alguns pontos específicos e elas vão espalhando aquilo, né? Porque se a gente não espalhar para a organização, e eu percebo a ENAP, hoje a ENAP é muito mais inovadora. Eu estou na ENAP desde 2001, né, gente? Sou uma das maiores carrancas ali da escola. E tem até um mito, uma lenda urbana de que eu entrei lá como estagiária, sabe? Não acredito nessa lenda, embora não seja verdadeira, mas eu gosto da lenda, né? E disfarça a idade. E como a ENAP inovou? Não dá para dizer que foi só o Genova, mas certamente o Genova ajudou a irradiar isso, né? Falar, o que esse povo que está fazendo de diferente, interessante, de metodologia. E hoje a gente vê a pós-graduação pegando o nosso material de prototipagem para usar numa sala, sabe? A gente vê a área de pesquisa trabalhando com evidência express a partir também de um diálogo que foi construído junto com o Genova no curso de pesquisa e inovação, de protótipo de inovação. Então a gente sente que isso está irradiando, lógico que são as pessoas, né? Mas que isso irradia. Mas acho que o Vitor está aí abrindo o microfone querendo falar também um pouquinho. Quer reagir um pouco, Vitor? Eu tô. Gente, se vocês quiserem levantar a mão, quem quiser falar, porque eu só estou vendo algumas pessoas aqui na minha tela. Aí vi que o Vitor estava querendo, mas pode levantar a mão que a gente passa a palavra. A mão não estava disponível aqui. Não precisa ser só os autores, não, viu, gente? Quem mais aí da plateia também quiser abrir o microfone e falar, é só levantar a mãozinha aí, tem essa funcionalidade aí no Zoom de levantar a mão. Eu fui a fila aqui. Tem uma questão que surgiu em algumas conversas nossas, né, pensando nessa história da morte, né? Que estava muito presente naquele momento do evento e tal, e depois a gente discutiu muito isso, até para discutir o ciclo político mesmo, né? A gente conversou muito sobre isso, para aprender sobre isso também, aprender com vocês, que passaram por duas transições, né? Aprender com o Chile, né? Que passou por uma mudança radical, né? De espectro político e foi capaz de se reinventar. É um processo que é muito inspirador, que o Juan Felipe Lopes e o Roman e a equipe de lá fizeram, né, de conseguir sondar e adaptar o portfólio e os objetivos do laboratório às novas necessidades e às novas visões que vinham naquela agenda política que surgia, né, mas sem perder a essência. Sem perder a essência. Isso é fundamental, assim. E aí, pensando na história da morte, eu volto para um ponto que eu tenho que trazer no começo, né? As instituições são feitas de pessoas, né? E esse mosaico que eu estou vendo aqui na minha tela é um mosaico que já teve de pessoas que já passaram por vários lugares, né? E as pessoas aprendem, elas têm experiências, elas formam crenças, elas constroem valores, né? E quando elas se movimentam, né? Seja porque acabou o ciclo naquela organização, seja porque aquela organização acabou, elas levam isso com elas, né? Então, eu gosto de pensar também nesse fenômeno do fim de uma instituição também como uma oportunidade de semear, né? De disseminar uma cultura daquela organização, né? Em outras instituições para essas pessoas vão, né? E elas vão com agendas, elas vão com valores, elas vão com ideias, né? E elas levam isso com elas, né? Se a gente for perguntar, por exemplo, para a Beth, que está aqui, que é uma referência, né? Uma história espetacular dentro do setor público, por quantas instituições ela passou, o que ela aprendeu em cada uma delas, né? A gente vai ter uma história riquíssima, né? De uma pessoa que foi levando conhecimento, aprendizados, né?
por todos os lugares, né? E capaz de fazer reflexões. A gente teve muitas conversas sobre o momento dela quando ela ainda estava no laboratório, quando ela ainda estava na carreira, e repensando a trajetória a partir dessa experiência de laboratório, né? Então, organizações são pessoas, quando as pessoas vão para os lugares, elas levam isso com elas, né? E sobre um outro ponto que foi colocado, eu li na semana passada um livro, foi organizado pelo Kai, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, o Kai conhece ele, se queria pronunciar o sobrenome, sobre blind spots e vieses em áreas de governança e política pública, né? Um livro muito interessante, tem sobre os remédios, né, para visibilizar esses pontos cegos e esses problemas nos arranjos das políticas públicas. O Martin Lodge tem um artigo lá que ele fala das challenge units, né, que não é laboratório de inovação, mas são pontos dentro da organização ou pessoas que têm uma função constante de desafiar o arranjo da política pública, né? Desafiar o arranjo, desafiar os instrumentos, né, e a lógica como se faz. E aquilo me deu um estalo, assim, sabe, pensando no papel dos laboratórios de inovação, né, pessoal, vamos fazer isso de forma colaborativa, né? O que você está fazendo? Você está desafiando um instrumento dentro de uma região política pública, né? Pessoal, vamos pegar o notebook aqui, né, o exemplo que o Lucas deu. Vocês estão incomodados aí com o site de vocês? Beleza, vamos pegar o notebook, vamos lá na praça de atendimento para ver como as pessoas usam de fato o site, que problemas elas têm com ele, né? A gente desafia a forma de trabalhar, né? Isso tem uma implicação, para mim esse é um grande desafio, né? Entender quais são as implicações sistêmicas disso que a gente faz, desses desafios que a gente provoca, né? Como implicações sistêmicas nos arranjos das políticas e implicações sistêmicas a partir das pessoas que têm aquela experiência, veem que aquilo, caramba, isso aqui é interessante, isso aqui me ajuda, isso aqui melhora a forma como eu trabalho e levam isso para outros lugares, né? Enfim, acho que são essas duas reflexões, né? E sempre olhando muito para as pessoas, né? Para as experiências. O Kindle lá não falava também dos autores empreendedores, né, gente? Há tanto tempo atrás, lá, começando a pensar política pública, e a gente tem que ter esses atores aí, né? A gente está aqui bem no limitezinho do tempo, acho que a gente tem tempo ainda para mais alguma reação, caso alguém ainda queira se colocar. Mandei aí o link, gente, da avaliação do evento e também para a emissão do certificado. A gente precisa que vocês preencham o formulário, a gente também quem estava aqui, quem não estava, para a gente subir no nosso tema. Mas eu acho que a gente pode fazer uma fala final aí de agradecimento, Bruna, mais alguém aí do Lab que queira falar, uma das coordenadoras que queira aí colocar. Ou um dos autores também, gente, se alguém quiser fazer uma fala final aí, acho que é o momento. Eu não sei se é uma fala final, mas só uma reflexão adicional. Acho que o Caio colocou uma lista grande de pessoas, né, no começo da nossa apresentação, e acho que quando a gente teve um capítulo, uma seção do livro que a gente acabou nunca escrevendo, que era uma seção em que a gente falava do ecossistema, né, do lugar do laboratório dentro do ecossistema, e qual era o bicho que era e como é que ele se relacionava com esse ecossistema. E apesar de a gente não ter escrito esse capítulo, né, e não ter falado disso, a relação com o ecossistema e o ecossistema muito vivo em que a gente está, ele é totalmente corresponsável pela reflexão que a gente está fazendo, né? Não é à toa que a gente faz um evento no Genova, vai 150 pessoas, junta um evento internacional em São Paulo, a gente consegue trazer gente de 10 países diferentes.
né? A gente está imerso num ecossistema muito vivo, e as alternativas e as propostas de ação que a gente coloca para frente, elas têm reverberado muito, né? Tem muita gente fazendo uma reflexão muito legal e todo mundo fazendo reflexões de forma aberta, né? Esse livro aqui, assim como todos os outros livros que o Genova publicou e os relatórios que o 011 publica, os livros que estão saindo, estão todos sendo distribuídos por WhatsApp, abertos, os documentos em que a gente produziu estão disponíveis, né? Acho que a generosidade geral do ecossistema onde a gente está vivendo é corresponsável pelo esse processo. Então, acho que fazer sem citar nomes, porque acho que isso significaria ser injusto com alguém, mas reconhecer a presença de todas essas pessoas que estão aqui e que estão nos eventos, e que estão produzindo as semanas de inovação e que estão dando aula sobre isso e produzindo reflexão como participantes desse grande projeto que a gente fazer uma gestão pública mais inovadora, né, mais disposta a resolver problemas reais, de pessoas reais, e não simplesmente girar em falso. Acho que isso acho que é uma reflexão importante da gente fazer e a gente comemorar que num contexto tão tenebroso como a gente está vivendo dentro dos governos, no geral, e no país como um todo, a gente ainda tem um grupo tão grande, tão bom de gente pensando e produzindo e sem soltar a mão de ninguém, vamos dizer assim. Gente, esse é só o primeiro evento celebrativo do aniversário aí do Genova, né, dos nossos 4 anos. Segunda-feira a gente vai fazer um episódio extra da série Nova Flix sobre economia comportamental e lançar um outro livro que está aí, Manu, João, estão aqui, Clareche, que não está por aqui, mas é um outro livro da coleção Inovação na Prática sobre economia comportamental, que eu acho que também está super bacana e bem imperdível. E antes da Bruna fazer o encerramento, vamos fazer uma foto, gente? João, me ajuda, porque o João é bom para essas coisas, gente. Vamos abrir os vídeos para todo mundo, só para a gente guardar o registro. Deixa eu só entrar um pouquinho aqui enquanto as pessoas vão abrir no vídeo. Vamos abrir no vídeo, isso. E na mesma linha que o Manu trouxe aqui, do ecossistema e do movimento de abertura, a gente acabou não mencionando que os dados que foram coletados, né, e sistematizados, eles estão disponíveis no repositório da ENAP, né, junto com o livro. A gente fez um esforço aí de organização para que, e também, obviamente, com a autorização das pessoas, né, que participaram, para que também seja utilizado por outros pesquisadores, outras equipes. E a gente tem lá também um pouco das diretrizes de compartilhamento, né, para ajudar nesse processo, mas vocês vão encontrar no repositório da ENAP. A gente pode colocar o link aqui logo embaixo no chat, tá bom? Beleza, era isso. Vamos lá, gente, fazer a foto? Pode abrir o vídeo, todo mundo? Você tira, João? Estou tirando, vamos lá. O vídeo de quem não abriu, gente, nós somos muito bondosos, assim, quando a gente vê que a pessoa está fazendo alguma coisa meio estranha, a gente pega e fecha o vídeo dela. E aí, algumas pessoas, quando a gente fecha, ela não consegue abrir automaticamente. Então, talvez tenha sido isso. Estou batendo aqui, vou tirar das diferentes telas. Então, a primeira tela. João editando os nudes aí nas telas, né, João? Foi, acho que foi todo mundo. Todo mundo registrado. Vai, Bru. Gente, foi incrível, eu aprendi tanto e vou refletir tanto ainda sobre várias coisas que vocês falaram. Acho que foi muito profunda essa conversa. E acho que numa frase assim, que eu queria comentar é que enquanto todas essas falas, e inclusive a última fala do Vitor sobre a reflexão sobre os impactos sistêmicos que a gente faz, eu sou discípula do Humberto Maturana, né? E acho que tem uma frase dele que para mim sintetiza muito do que foi falado aqui, e que é, para mim, um mote, assim, da reflexão sobre inovação, que é a frase «Todo cambia alrededor de lo que se transforma». Tudo muda ao redor do que se transforma.
E acho que isso, a gente está falando de ciclos, de mudanças, de transições, a gente tem refletido muito sobre isso, né? Sobre ciclos de vida e morte, ciclos de transformação, de amadurecimento, de crescimento, de deixar para trás, de se mudar em torno do que se quer preservar. Eu acho que no fim do dia, a ENAP, o Genova, o histórico de toda essa rede que está aqui mostra que todos nós nos movimentamos na vida e no mundo na busca de preservar uma coisa, que é o impacto público e que é o valor público. Então, acho que a gente está realmente, todos nós, nessa jornada de transformação, numa mesma direção. Isso é muito bacana de ver o potencial dessa rede. Obrigada, gente. Eu aprendi muito hoje. Obrigada mesmo. E nos vemos em breve mais um evento aí do aniversário do Genova. É isso aí. Obrigada, gente, pela presença de todo mundo. E aos autores aí. Não é fácil publicar, escrever, né, gente? Agradeço demais. Não, valeu, Mário. Valeu, pessoal. Arrasado. Tem mais coisa no forno, né? Beth, Gui, estão com mais coisa no forno aí, gente. Vai vir mais novidade. Esse povo aposenta, mas a gente não larga eles, não, entendeu? Continua produzindo. Valeu, gente. Foi ótimo. Obrigadão. Tchauzinho, galera. Valeu. Valeu, obrigada. Parabéns, galera. Beijos. Valeu. Muitos elogios para a diagramação do livro também, viu, Isa? Você viu? Não sei se você conseguiu pegar isso no chat aí, o pessoal curtiu muito. Eu vi e fiquei feliz. Obrigada. O problema é que ela jogou a barra lá no alto, a gente tá tendo que diagramar um outro agora, e aí fica, pô, mas tem... E aquele lá que a Isabela fez, né? Gente, agora era a hora da vernissagem, né? Que eu tenho que abrir. Passar ali com as bebidas, né? Não é? Já ia sair da reunião, vou ficando, hein? Gostei dessa ideia. Aí, Adriana, eu já tô com o meu copinho disfarçante aqui, Renato, sustentável, ó. Muito bem. A minha canequinha da Renato quebrou, gente. Canequinha da empatia, faz umas 2 semanas. A do Genova, né? A do Genova quebra. Essa aqui, ela é de metal, aí não quebra. É mais antiga essa aqui, ainda tá com a logo antiga da escola. Antiga ainda, né? Aquela logo do nosso tempo, Beth.